lá, uma questão, primeiro, uma visão geral sobre o debate. Não vou inovar aqui ao dizer que, no primeiro bloco, Lula venceu amplamente, né? Deu as respostas mais técnicas, ainda que se possa discordar aqui e ali de um número ou outro, quando se entra na minudência, os candidatos acabam cometendo erros, mas o relevante é que ele conseguiu impor, digamos assim, o ritmo do debate ao discutir a questão da pandemia. A atuação do Bolsonaro ela é por si indefensável, né? Então não tem como ele se dar bem num debate sobre pandemia. E o Lula colocou ali as boas questões, acho eu, sobre o enfrentamento à doença, e o Bolsonaro não conseguiu defender a sua política, né? Então, esse primeiro bloco foi claramente vencido pelo Lula. No segundo bloco, acho que houve um empate ali nas questões propostas pelos jornalistas, chumbo trocado com alguns destaques, um destaque, pelo menos, horripilante do Bolsonaro, o que demonstra que ele é realmente uma pessoa despida de empatia, né? E isso pode ser uma condição clínica importante e sem cura, né? Quando ele se refere à mulher do Lula, já fala. Mas houve chumbo trocado. E no terceiro bloco, Bolsonaro conseguiu colocar, digamos, o tema da corrupção de uma maneira que incomodou Lula, e, a meu ver, o Lula, tendo respostas absolutamente possíveis e claras, optou por não dá-las, né? Muitas vezes. Eu falo que ele resolveu só bater acima da linha da cintura. As questões que realmente podiam incomodar e desequilibrar o Bolsonaro, o ex-presidente houve por bem não tocar no assunto, né? Então, notadamente, ele falou sobre a questão da pedofilia envolvendo as meninas venezuelanas, ele tocou apenas lateralmente no caso. E ainda deu ao Bolsonaro a chance de ler o despacho do Alexandre de Moraes, que mandou tirar o PT, tirar o vídeo do ar, a meu ver, uma decisão equivocada, né? Porque, afinal de contas, o Bolsonaro falou aquilo não foi inventado e nem está fora do contexto. Ele falou aquilo, pintou um clima entre as meninas venezuelanas. O Lula não tocou nesse assunto. Na verdade, falou: você levantou de madrugada, fazer uma live e não sei o quê. O Sérgio Moro acompanhava Jair Bolsonaro. Depois, a Band entrevistando os dois candidatos após o debate, ele apareceu de papagaio de pirata, o Moro, ali ao lado do Bolsonaro. Aliás, foi quem lançou o tema. Ele deu uma entrevista depois falando dessa questão da suposta associação do Lula com o narcotráfico. Acho que o Lula, ao devolver e falar da questão da milícia, foi muito discreto, poderia ter discorrido e dado exemplos, não o fez, né? E quando se trata dos imóveis, dos 51 imóveis da família, né, apuração brilhantemente feita pela Juliana Dalpiva, aqui no UOL, parte desses imóveis, ou parte dessa compra com dinheiro vivo. Acho que o Lula também foi apenas ali lateral, né, ao citar essas coisas, e se perdeu fazendo a defesa do próprio governo e de algumas medidas que até de fato ele tomou, né? Mas acho que se estendeu demais na defesa do próprio governo, administrou mal o tempo e deu ao Bolsonaro 5 minutos e 10 segundos para ficar fazendo discurso, né? Ele montou um palanque ali. A sorte é que Bolsonaro é zagueiro de fazenda. Eu vejo que você é uma moça urbana, uma jornalista urbana, muito provavelmente. Não sei se você sabe o que faz um zagueiro de fazenda. Você sabe, Gabriela, o que faz um zagueiro de fazenda? Por Não, favor, não, você não Reinaldo, sabe. traduz aí Eu para vou quem que é contar para urbano. você. Vou contar para. Eu vejo a moça que é urbana. Zagueiro de fazenda é o seguinte: ele costuma também, às vezes, ser o dono da bola e dono do time. E aí, a hora de cobrar o pênalti, ele fala: eu cobro o pênalti. Só que ele é zagueiro e ele é meio grosso, ele é meio ruim de bola, né? Então, a hora que ele vai cobrar o pênalti, sabe o que ele faz, Gabriel? Ele joga a bola no mato, né? Então, foi um pouco o que o Bolsonaro fez. Ele tinha 5 minutos e 10 segundos e ele se dedicou ali a falar de Nicarágua, Venezuela, perseguição a cristãos e não sei o quê. Eu acho que parte de quem estava acompanhando o debate, àquela altura certamente já havia caído um pouco a audiência,
nem sequer entendeu direito o que ele estava falando, porque não há perseguição a católicos no Brasil, e tentou ligar o Lula à Nicarágua e não sei o quê. Poderia ele ter usado melhor aquele tempo. De toda sorte, o Lula deixou, né, de encaixar algumas pancadas, que, aliás, poderia até ser acima da linha da cintura e poderiam ser muito dolorosas, né? E ele não fez. Já Bolsonaro não perdeu a chance. Esse negócio de, estou vendo, Bolsonaro foi mais manso, ele foi menos histérico na expressão. Agora, ele teve a coragem de dizer, né, o Lula uma hora informou, não estava fazendo discurso, o Lula falou que tinha perdido a sogra para a Covid. Aí ele diz, depois de fazer discurso no caixão da mulher, agora vem falar da sogra, meio tirando uma onda, Ele estava fazendo uma evidenciando que não. referência ali, né, a Marisa A Letícia. Marisa Letícia e o sofrimento que o Lula teve. Olha, o Lula perdeu na cadeia, perdeu um neto e perdeu um irmão estando na cadeia. Ele não conseguiu ir ao velório do irmão dele, né? Depois, antes, tinha perdido a mulher, a esteira dessa coisa toda. Não estou atribuindo a isso ou aquilo, mas se a mulher tinha um aneurisma, evidentemente, todo mundo sabe como isso funciona, um excesso de tensão e um pico de pressão pode levar a um rompimento de um aneurisma que existia, né? É claro que o sofrimento por si não faz aparecer o aneurisma. Mas foi a esteira disso. E eu acho que é preciso tomar um pouco mais de cuidado com as perdas que as pessoas têm, né? Mas o Bolsonaro não toma cuidado, ele não tem nenhuma empatia. E acho que o Lula ouve por bem golpear sempre acima da linha da cintura, isso sim, e mesmo nos golpes acima da linha da cintura, acho que deixou de tratar de algumas questões da maneira adequada.